Aqui a gente se encontra, que alegria. Aqui a gente se conhece, a gente se reconhece. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Somos comunidade, somos amigos da cidade. O meu entrevistado é o professor Rafael Calegari e ele é bacharel em Direito, especialista em Direito Tributário, está fazendo outra especialização em Direito Administrativo, é professor de Direito Constitucional e Internacional no curso de Direito aqui da Faculdade Integrado. E tem mais algumas coisas que não foram colocadas aqui, tá? Mas, bom dia, professor, seja bem-vindo ao programa Amigos da Cidade. Eu agradeço o convite. Bom, nós estamos assim convidando você para estar conosco como professor ali na faculdade. Os assuntos devem ser, e principalmente no momento que nós estamos vivendo com os alunos, devem ser picantes, né? Bastante. Mas eu faço a primeira pergunta para você, para que você possa nos dar esse caminho da orientação. O que é um impeachment? Bom, eu primeiramente agradeço o convite, é uma oportunidade muito grande estar convosco e poder passar um pouco do nosso conhecimento. O impeachment é um procedimento que existe há muitos anos. O Brasil adotou ele para que nós pudéssemos, através da Constituição Federal, proteger nosso Estado, fazer com que o nosso Estado tivesse uma proteção constitucional, evitando que aquele que fosse o chefe máximo da nossa nação fizesse o que bem quisesse. É importante que o chefe de Estado tenha alguns limites, e quando esses limites que estão na nossa Constituição são descumpridos, qualquer pessoa pode pedir ao nosso Poder Legislativo que averigue o que foi realizado pelo nosso chefe do Executivo e que, com essa averiguação, verificando se há elementos suficientes, se houve realmente uma ofensa à Constituição Federal, julgue ele. E se essa ofensa realmente for grave à nação, exclua ele do poder. É uma forma de controlar o chefe do Executivo, evitando que ele faça do seu cargo o que bem quiser. O nosso Brasil passou por um período crítico antes de 80, em razão da ditadura militar, e a Constituição quis preservar a todos nós, colocando limites. Então, quando qualquer do povo entende que o presidente da República ofendeu a Constituição, ofendeu as leis orçamentárias, ofendeu os princípios que estão na nossa Constituição, essa pessoa pode se dirigir ao Congresso Nacional e solicitar que o Congresso Nacional, então, faça essa averiguação. Ela começa, como nós temos duas casas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ela se inicia na Câmara dos Deputados, que é a Casa do Povo. O povo é o principal interessado se efetivamente o nosso chefe do Executivo praticou uma irregularidade. Então, quando essa petição, vamos chamar assim, é encaminhada à Câmara dos Deputados, a Câmara vai fazer uma pequena análise, observar se existem elementos suficientes para isso e, se houver, e apenas se houver, ela votará, aprovará, se entender que ocorre, e encaminhará para o Senado. Aí no Senado Federal é feito sim julgamento. Com esse julgamento, análise de provas, ao final, se for considerado inocente, se não houver nenhuma ofensa à Constituição Federal, ele é absolvido. Se essas ofensas forem comprovadas, aí ele é julgado procedente, o pedido, e ele é excluído do poder. Ele fica inelegível, e perde naturalmente o mandato. Isso é um processo. Tem que ser bem analisado, tem que ter todas as provas e precisa estar bem alinhado a não aquilo que alguns querem ou não querem, mas realmente aquilo que a Constituição diz. Exatamente. Como ele é um processo político, e quando a gente fala um processo político, dá a impressão que é um processo partidário. Não é. Ele chama-se político justamente porque são representantes do povo, eleitos por nós, que vão fazer essa análise por nós. Então, tem que ser uma análise polida, calma, porque uma nação inteira votou na presidente Dilma para que ela governasse o Brasil durante 4 anos. Então, não se pode, por uma leviandade,
por um capricho, ou porque não gosta, ou por uma convicção partidária pura e simplesmente, você querer tirar um chefe de poder. Então, a comissão que vai ser formada agora, ela é plurime. Pessoas de cada partido irão compor ela para analisar, para poder autorizar. E depois o Senado também. Tudo é feito com base na proporcionalidade. Então, todos os partidos serão representados, todas as bancadas serão representadas, para que todos olhem com um olhar de prudência, porque é uma situação grave, um impeachment, não é um processo qualquer. Então, quando ele funciona dessa forma, a Câmara e Senado, as duas casas vão atuar, elas vão atuar com parcimônia. Deve haver parcimônia. O discurso inflamado não é vantajoso para a nossa nação. Porque tirar um presidente, tirar um chefe do executivo, ele é tão grave quanto eventuais ofensas. Então tem que ser muito bem pensado. Não é tão simples de ser executado assim. E claro que prejuízos em várias áreas, isso acontece, porque um processo como esse, para algumas coisas dentro do país, situações que estavam sendo vistas deixam de ser vistas, enfim, mexe com toda a estrutura econômica e até de tranquilidade da nação. Sim, gera insegurança. Naturalmente, para chegarmos na situação que nós chegamos com o procedimento de impeachment, para ser instalado, ele ainda não foi, para ser instalado, naturalmente ele impacta na nossa economia, ele traz aos nossos investidores internacionais uma área de insegurança. Será que eu posso investir no Brasil? Será que eu devo esperar? E o Brasil, nesse momento, precisa de investimentos. A economia nacional precisa de mais estrutura. E então não pode ser feito com leviandade. Se me permite explicar, quando o presidente da Câmara ele recebe um pedido, ele faz uma análise política. Ele verifica se aquele pedido não tem cunho meramente partidário. Se tiver elementos suficientes para que surja uma dúvida sobre a ação do presidente, ele recebe e manda para uma comissão especial, manda formar uma comissão especial. Essa comissão especial, como eu disse, ela tem 65 integrantes, se eu não estiver equivocado, e todos os partidos serão representados nela. Quando essa comissão especial for formada, a presidente da República será notificada para, em 10 sessões do Congresso Nacional, responder. Aí a comissão receberá a resposta, estudará e dará um parecer. Esse parecer será pela admissão ou não do impeachment. Então, nós temos um pré-procedimento. Se a comissão disser que há elementos, aí nós temos uma votação em plenário, em que 2/3 dos nossos deputados federais deverão votar pelo sim ou pelo não. E se eles votarem pelo sim, aí a nossa presidente da República é notificada, e só a partir desse momento ela é suspensa do cargo por 180 dias, ela fica suspensa só se acontecer isso, só se a Câmara dos Deputados autorizar o impeachment, porque aí sim nós teremos impeachment, quando ela autorizar. E aí vai para o nosso Senado Federal. O Senado Federal também vai fazer comissão para analisar as provas, e a partir da análise dessas provas ele vai julgar a presidente da República. Um fato interessante é que, para evitar que a presidente seja julgada sem atender o contraditório, a ampla defesa, tem que dar ampla defesa para o chefe do Executivo. Ela é presidida pelo ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos aí o chefe do Executivo sendo julgado pelo Legislativo, mas sob a presidência de um integrante do Poder Judiciário, para que ocorra essa harmonia, para que ocorra parcimônia no julgamento. E aí, naturalmente, se o Senado entender que houve ofensa, então terá uma votação por 2/3, pelo sim, pelo não, e se ocorrer sim, aí assim a presidente da República terá que deixar o cargo, ela perde o mandato e fica inelegível por até 8 anos. Então, o impeachment ele está em uma fase preambular, inicial. Ele só começa de verdade quando, após a defesa da presidente, a Câmara autoriza o processamento. Muita coisa para acontecer ainda, né? Muita coisa, muito chão para rolar, muitas análises a serem feitas, e é interessante que a sociedade, os políticos façam essa análise com responsabilidade. Se ocorreu o efetivo dano à Constituição, naturalmente e corretamente deverá ser aplicada a sanção, porque a nossa Constituição deve prevalecer.
A Constituição deve prevalecer acima de todos os nossos interesses partidários, em cima de todos os nossos interesses políticos. É a nossa base da democracia. Exatamente, concordo. Se nós passarmos por cima da Constituição e fizermos a nossa análise própria para o nosso entendimento, O deleite. nós deixamos de realmente estar dentro dessa democracia que foi uma conquista. Exatamente. E isso não pode acontecer. Até gostei muito de um pronunciamento do senador Aécio Neves sobre essa frase: a Constituição e a democracia devem prevalecer. Talvez isso não seja a nossa vontade, mas deve prevalecer em todos os sentidos. É só o Brasil que nós temos essa questão desta forma de condução sobre impeachment, e outras nações também têm? Outras nações também. Algumas são repúblicas presidencialistas como a nossa, e aí naturalmente tem um processo muito similar, muito parecido com o nosso. Outras, o regime é o parlamentarismo. E aí quando é o parlamentarismo, nós temos a possibilidade da própria Casa Legislativa retirar por um processo um pouco diferenciado do nosso. A grande maioria dos países republicanos, eles possuem essa base como a nossa, e as monarquias parlamentaristas também dentro do parlamento. Apenas os estados déspotas não têm, em que o chefe do executivo faz o que quer. Nesses, as monarquias absolutistas, ou, por exemplo, o Sudão e outros países, eles têm uma forma de ação bastante incisiva no chefe do executivo, e ele faz o que ele quer. Difícil tirar ele do poder. Então, nós somos agraciados com a Constituição que nos permite fazer isso. Se o chefe do poder fizer algo errado e grave, deverá ser retirado, sim, do cargo. Mas isso sempre respeita. Nosso Brasil é um país bonito, tem pessoas inteligentes, tem pessoas com vontade de trabalhar, é um país trabalhador. Então, naturalmente, se cada um de nós trabalhadores colocamos o nosso voto ali, confiamos naquela pessoa, nós temos que respeitar essa confiança, independentemente da nossa filosofia partidária, temos que respeitar essa confiança, e nós temos que desejar que essa pessoa que recebeu a confiança trabalhe da melhor forma possível. Com certeza. Porque nós somos diretamente afetados pelas decisões que aquela pessoa que chega no poder, nós somos afetados diretamente. Então, nós temos que realmente desejar que ela tenha sucesso, independentemente de quem seja. Agora, se houver algo errado, nós não podemos ficar silentes. Nós temos que ser, sim, investigadores, nós temos que, sim, ser atentos, porque nós somos responsáveis pelo êxito do nosso país. É muito comum as pessoas colocarem que o êxito do nosso país é responsabilidade apenas de uma pessoa. E também quando a falha do nosso país é responsabilidade apenas de uma pessoa. São milhares e milhares, desde o vereador até o presidente da República, todos são responsáveis politicamente. Desde aquele cidadão que começou agora com seu título de eleitor aos 16 anos, até aquele que mesmo com 80 anos vai à urna porque ele quer participar da democracia. Todos nós somos responsáveis. É importante pensarmos que isso não deve se tornar um hábito e não é nada bonito para o país diante do mundo, toda essa situação de um impeachment e toda essa situação que se forma, não é bonito. Realmente isso entristece, porque era bom que não acontecesse. Nós devemos assim entender que, como cidadão, o que nós queremos de tanto lá como presidente da República, até chegando à nossa cidade, como governantes das cidades, pessoas que estão à linha de frente, é que as pessoas façam o seu trabalho. Que as pessoas realmente que foram eleitas, a partir do momento que foram eleitas, que elas não respondam mais por uma questão de partido, o meu partido tem essa linha e eu quero fazer dessa forma, mas que ela saiba que agora ela é presidente, no caso a presidente, ela é presidente de todos. Exatamente. E para todos. E sendo assim, que ela se preocupe em fazer uma administração com uma equipe administrativa realmente que tenha o mesmo cunho, de estar fazendo para todos e por todos. E que ela possa terminar o mandato com alegria. Claro que sempre vai ter problemas, as dificuldades são grandes, mas que ela possa dizer: eu consegui, não para mim pessoalmente ou para o meu partido, porque essa bandeira daí não está bem, mas eu consegui porque a bandeira do Brasil, o verde, o amarelo, o azul e o branco realmente está tremulando com força, com vida, e todos estão praticamente felizes,
Exatamente. Eu costumo conversar que nós estamos fazendo uma análise da nossa política como nós fazemos com o nosso time de futebol e estamos esquecendo que o mais gostoso é torcer para a seleção, né? Então, nós temos que fazer isso. Ao invés de torcer para o nosso partido, temos que torcer para o nosso país. Sabe que você fala uma coisa muito interessante, né? Porque hoje eu vejo assim que existe mais força, mais vibração para se torcer pelos times, né? Pelo time A, B, C dentro do país, do que pela seleção. A seleção perdeu a credibilidade, né? Os torcedores ficaram um pouco apagados em torcer pela seleção. Já não tem aquela vibração, aquele acompanhar. Isso é muito sério. Nós estamos perdendo, e não é só na seleção, em vários campos da vida, o sentido de unidade. Sim. E unidade nós temos que ter em tudo. Nós todos temos que ter os mesmos propósitos. Nós somos uma sociedade que foi criada para ter os mesmos propósitos. A nossa Constituição possui objetivos para a nossa sociedade toda, não apenas para A, B ou C. E nós, como pessoas, como cidadãos, e aí nossos governantes, como nossos eleitos, escolhidos para fazer a vontade que a Constituição estabelece, devemos construir aquela sociedade livre, justa e solidária que está lá no objetivo, no artigo 3º da Constituição. O procedimento de impeachment, que agora é a moda, é a discussão do momento, né? E ele ganha uma força em razão da nossa crise econômica, justamente porque um dos elementos do impeachment é o orçamentário, né? E a noção que o povo tem. E é claro que não tem culpa nisso, porque nós ainda não temos um domínio sobre o orçamento, nós não sabemos como ele funciona, aí a gente fica na dúvida, a gente não sabe para que lado olha, a gente não sabe para onde vai, mas a gente tem que ter, a senhora falou muito bem no início, fé. Existem pessoas boas na política que querem fazer um trabalho bom, existem pessoas boas nas igrejas que querem fazer um trabalho bom, existem pessoas boas nas escolas, existem pessoas... Nós temos que nos apegar a essas pessoas boas e começar realmente a sonhar e fazer um país melhor como a gente realmente sonha, né? A gente ouve muitas críticas e a gente se apega só a elas e a gente esquece dessa sensação de unidade que perdemos com a nossa seleção e nós, infelizmente, a nossa sociedade está perdendo um pouquinho em outras áreas. A gente precisa retomar essa união, a gente precisa retomar esse corpo sólido de uma nação forte, de uma nação unida, tirar os interesses partidários de lado e entender que a nossa sociedade, num país tão belo, com tanta capacidade, tanta gente boa, pode sim ter um grande progresso. É uma fase. A situação econômica atual nossa é uma fase. Ela chegou tardia, considerando alguns elementos realizados pelos governos anteriores, mas ela, em razão da situação econômica mundial, ela iria acontecer. E nós somos um país abençoado porque ela está vindo forte, mas ela não é tão forte quanto poderia vir. E isso nos dá sustentação porque o nosso a gente reerga-se, né, com muito mais rapidez. Não está fácil, é claro que não está fácil. Como a senhora falou, né, a gente está tendo dificuldade, vai lá no mercado, se assusta, vai pegar as contas, principalmente a de luz, e se assusta. É natural, porque nós passamos sim por um período econômico difícil, mas o Brasil passou por tantos. O Brasil passou por tantos períodos econômicos difíceis. Nossas famílias passaram por tantos períodos difíceis de economia e nós não podemos desanimar, porque nós sempre ultrapassamos ele. E o Brasil tem condição de... É o olhar lá longe, né? Exatamente. Quando você, professor, fala sobre a questão da unidade, essa fé e essa união, e que nós precisamos realmente ser a maioria, né? Isso é muito importante, porque às vezes essa maioria, ela se cala de uma forma que ela não deveria se calar, ela deveria se posicionar. E uma minoria fala mais alto e abafa, né? Esse time que realmente acredita, que tem fé. Então, acho que nós que temos fé, temos amor, unidade, temos essa esperança, seja de quem for, onde está, onde mora, qual o endereço, mas que temos essa mesma identidade, nós precisamos nos movimentar mais. Né? Eu quero agradecer a presença do professor, meu tempo foi muito preciso, já assim encerrando o programa, mas muito preciso, eu tenho certeza,
e fiquei muito satisfeita com o nosso momento aqui, com o que conversamos, da maneira como conversamos, porque o nosso objetivo, professor, é que as pessoas, aqueles que estão nos assistindo, possam entender um pouquinho, com clareza, o que realmente está acontecendo no país e de que forma que nós temos que ver isto que está acontecendo. E eu acho que nós chegamos nesse ponto e é importante. Muito obrigada pela tua presença. Agradeço. E gostaríamos de tê-lo no programa Amigos da Cidade em outros momentos para estarmos falando desses assuntos que são nossos assuntos. Fico à disposição. Prazer enorme. Eu agradeço muito a Deus por esse momento, o momento da nossa fé, da nossa oração, o momento de estarmos juntos e reunidos. Hoje, quando eu saio de casa, toda manhã, quando eu saio de casa, eu pego o jornal da Tribuna para ver o que a manchete me traz. E a manchete desse dia diz: a saúde de Campo Mourão está preocupada. Está preocupada, sim, com a dengue e com as consequências que a dengue tem trazido às gestantes, porque é um vírus que vem de diversas formas. Então, vamos ficar atentos esse final de semana, vamos fazer uma faxina, vamos fazer uma reorganização, cada um na sua casa, e se preciso for, faça também na casa do vizinho. E juntos vamos dizer não a esse mal, para que não venha trazer uma geração doente, que é o que quase está acontecendo no nosso país. Esse é o programa Amigos da Cidade, seu projeto Amigos da Cidade, segunda-feira. Se Deus quiser, vamos estar de volta. Que você tenha um final de semana, um sábado, um domingo, feliz e abençoado. Aqui a gente passa todo dia, aqui a gente se encontra.